hoje vai apresentar as qualidades e atitudes que são altamente desejáveis para aqueles que estão trilhando a senda da evolução acelerada. Então, vejamos, algo que a gente tem que estar muito cauteloso com relação a isso. Algumas pessoas têm certas inspirações, recebem alguma indicação de um caminho, de um determinado trabalho a fazer, e aí Geoffrey Hodgson menciona, num caso muito específico de um membro do seu grupo, se um ideal apresentado à alma como uma possibilidade de realização não for aceito e não forem feitas tentativas para expressá-lo, uma clara perda de poder da alma resultará. Obviamente, isso com relação àqueles que estão engajados na senda e estão sempre pedindo orientação e inspiração. E se uma orientação é dada, mas não é seguida, isso pode resultar em grandes danos para o progresso daquele aspirante. Conselho solicitado, obtido, mas não seguido, torna-se um empecilho e uma fonte de fraqueza. O karma de não seguir a luz, quando ela for vista, é a escuridão. E o de não agir sobre conselho recebido é a inabilidade para receber conselho adicional e agir com base nele. Então, se algo lhe for oferecido pelos irmãos mais velhos, sigam aquele conselho. Não desperdice força nas pequeninas coisas da personalidade. Desenvolva a calma interior, o controle da fala e a estrita fidelidade aos fatos. Fatos, fatos, fatos. Geoffrey Hodgson menciona numa passagem de seu Diário Oculto, como consequência de orientação recebida de seu mestre instrutor. Então, a personalidade sempre está exigindo, solicitando, se dedicando a 1001 pequeninos detalhes, mas o nosso instrutor diz que vamos deixar de lado as demandas, os detalhes da personalidade. Ao contrário, desenvolva calma interior, o controle da fala, não diga bobagem, e a estrita fidelidade aos fatos. Desenvolva uma paixão pelos fatos. Evite as coisas supérfluas e as afetações. Procure podar sua mente até chegar à essência dos fatos e da verdade. Muitas pessoas, querendo se mostrar em sociedade, fazem maneiras de falar com muitas afetações, que o instrutor aqui está dizendo que deveríamos procurar deixar tudo isso de lado. Imperfeições. Um diamante com uma imperfeição é melhor do que uma pedra comum que é perfeita. Então, Geoffrey Hodgson, agora, orientado pelo seu mestre instrutor, vai ficar fazendo comparações
entre imperfeições no caminho da perfeição versus coisas comuns. Como ele diz nesse provérbio chinês, um diamante com uma imperfeição, quem sabe, talvez esteja se referindo a todos nós, que somos um diamante internamente, mas com alguma perfeição da nossa personalidade. Esse diamante com uma imperfeição é muito melhor do que uma pedra comum, um ser que está voltado para a vida mundana e é uma boa pessoa na vida mundana. Uma determinação importante do verdadeiro ocultista é conhecer as imperfeições de sua própria natureza. É muito melhor sucumbir derrotado e fracassado diante do mundo, mas com suas falhas reveladas e reconhecidas, do que morrer em meio ao reconhecimento público, iludido e cego sobre suas próprias imperfeições. Aqui a gente tem a impressão de que o mestre está sendo muito duro, que a gente tem que ficar buscando todas as nossas imperfeições. Por que ele é tão firme e tão enfático nisso? Porque aqueles que estão no caminho acelerado só podem progredir à medida que vão podando as imperfeições da personalidade. Então, assim como todos aqueles que já fizeram terapia com um bom psicólogo, vocês devem se lembrar que o psicólogo até parece chato, está sempre cavucando no nosso passado para ver se descobre alguma coisa, algum trauma, algum problema que ainda não foi resolvido da vida. Então, é muito importante que a gente conheça as imperfeições, porque a gente só pode superar, vencer as imperfeições que a gente conhece, que a gente traz para a nossa consciência. Tudo aquilo que está enterrado no inconsciente vai ficar lá enterrado. Então, é muito importante que a gente traga tudo para o consciente, aquilo que temos de bom e aquilo que não é tão bom ainda. Além das qualidades requeridas para a senda, há uma que não é mencionada, que pode trazer sucesso mesmo na ausência de muitas outras. Ela é o requinte espiritual, uma fragrância da alma ou uma nota alta no acorde, sempre ressoando. É uma aristocracia do céu, uma qualidade patrícia que coloca a alma entre reis e princesas espirituais, não importa quão humilde sua atual situação física. É o resultado de elevação num passado de grande realização. É uma pura influência do Todo-Poderoso, a mônada, o Pai Nosso que está nos céus. Um requinte absoluto, uma elevação da alma. E isso aí nós notamos muitas vezes com pessoas num status humilde em nossa sociedade, mas com alguma coisa que nos atrai. É uma simplicidade, uma sabedoria na simplicidade, uma presteza de servir, uma pessoa que não tem maldade. Essas pessoas nós encontramos, mesmo sendo pessoas
como nós muitas vezes chamamos, humildes. Honestidade, verdade, beleza e a total ausência de desejo em benefício próprio em qualquer atividade, essas qualidades devem se tornar estabelecidas no caráter e no interior da consciência da humanidade, especialmente a verdade e total ausência de egoísmo. Essa total ausência de egoísmo, nós até podemos nos assustar, mas, meu Deus do céu, o egoísmo parece ser o nome de família de muitas pessoas. A nossa sociedade está pautada por uma vida de egoísmo. O que eu posso tirar disso? Que vantagem eu vou receber? Especialmente, a gente vê isso muito no mundo dos poderosos, dos políticos. Impessoalidade. Aqui é uma qualidade que nós não conhecemos muito bem, mas é muito importante. A impessoalidade é uma qualidade muito rara, uma impessoalidade cada vez mais refinada, assegura que o indivíduo, em qualquer nível, nunca se intrometa no trabalho da fraternidade e do Logos solar. Então, impessoalidade, eu faço aquilo que me foi solicitado. Eu não vou ficar dando palpite naquilo que tem a ver com o que me foi solicitado fazer. Essa intromissão não inteiramente anormal, ela tende a ocorrer, e um senso de personalidade podem compelir a mente de forma que a impersonalidade completa não exista. Até que isso seja superado de forma bem natural, na maior parte dos casos, pode sempre haver uma barreira entre uma pessoa e seu eu superior, e assim conosco, um sério impedimento. Eu li a palavra ego com E maiúsculo, como é muito usada na literatura teosófica, como eu superior, porque é o que significa, para não deixar nenhuma dúvida de que não se trata do ego como apresentado por Jung, a personalidade, o pequeno eu dentro de nós que toma conta, segura as rédeas da nossa vida. Não, é uma pessoa e seu eu superior, e assim conosco. Conosco, os mestres de sabedoria. Por quê? Porque os mestres de sabedoria tendem a se comunicar com o divino em nós, com o eu superior. Talvez seja sábio e também impessoal que você compartilhe essa ideia com seus amigos e também com seus estudantes nas diferentes classes. Quase poderíamos dizer que, sem extremos, a personalidade, o senso pessoal de ser alguém e de estar fazendo algo importante, poderia ser descrito como uma maldição, pois ela enclausura a pessoa dentro de seu próprio senso de individualidade e o afasta da consciência universal e liberdade da mente, que são de primordial importância na vida interior, em geral, e na recepção do idealismo das ideias e da orientação pessoal. Talvez não tenha ficado muito claro a importância da impessoalidade, mas
O Geoffrey Hodgson vai deixar isso mais claro nas apresentações seguintes. Muitas pessoas, até mesmo aspirantes, enclausuram-se no que provavelmente poderia ser chamada de prisão da personalidade, trancadas no interior da qual elas erroneamente acham que são os verdadeiros atores, pessoas inspiradas e inspiradores de outros. Nada disso sendo de forma alguma verdade. E ele vai dizer, então, por quê? Mesmo quando alguém pensa coisas corretamente por si mesmo, quando usando a mente, verifica-se que as ideias recebidas nunca são originais, mas sim retiradas do grande banco de ideias, conhecimento, pensamento, sobre os quais o universo foi fundado e do qual a verdade e as inspirações são retiradas. Então, tudo aquilo que é possível conhecer já é conhecido dentro do grande banco de ideias, inclusive porque para acontecer foi algo que foi gerado pelos grandes construtores, os auxiliares do grande arquiteto do universo. Então, tudo já é conhecido interiormente. E aqueles que aparecem com grandes ideias tiveram a capacidade de acessar esse grande banco de ideias, de fatos, de conhecimento que está à nossa disposição. A mais fria impessoalidade deve caracterizar todos os seus relacionamentos, especialmente com aquelas pessoas que lhe amam e para as quais você sente-se particularmente atraído. Aqui é algo extremamente importante e já fez muita gente boa escorregar e acabar se envolvendo pessoalmente, tendo casos amorosos com pessoas que não deveriam ter esse tipo de relacionamento. Seguidamente, a gente vem a saber que algum grande instrutor, um guru, um Prem Baba, por exemplo, para citar um muito respeitado, que acabou desistindo por confessar que teve um caso amoroso com uma de suas seguidoras. Ofereça a amizade mais calorosa possível, no entanto, no seu interior, permaneça emocional e mentalmente desapegado, como líder, instrutor e amigo de todos. E dessa forma que nasce um grande líder. Explique o princípio da total impessoalidade que governa a vida oculta e que a conduta dos outros nunca deveria ser criticada nem aplicada aos movimentos aos quais ele pertence. Isso aqui é muito importante. Seguidamente, nós conhecemos fulano ou beltrano que faz parte dessa ou daquela instituição. E aí a gente descobre que aquele fulano tem uma fraqueza, como todos nós temos, mas a fraqueza dele ficou mais clara para nós. E aí a gente começa a alardear aquela fraqueza e diz, o pessoal daquela organização são conhecidos por isso. Isso com relação
religiões, a instituições. A gente deve evitar ao máximo de generalizar uma fraqueza de um indivíduo que pertença a uma dessas instituições. A única necessidade, o ideal em todos os sentidos, é a mente estar voltada exclusivamente para o aperfeiçoamento de seu próprio caráter, baseado num reconhecimento cada vez mais profundo da necessidade de tais melhorias pessoais. Você quer ajudar o mundo a ser melhor? Volte a sua atenção para o seu lado sombra. Procure melhorar aquelas áreas em que você está precisando de ajuda. E é assim que nós vamos ajudar o mundo. O impulso nunca vale a pena. Nunca haja movido pelo impulso. Sempre faça uma pausa para considerar, deixando passar pelo menos um dia e uma noite entre a ideia e a ação. Tenha cuidado durante aquele período para eliminar todos os elementos pessoais da ideia, considerando-a com completa imparcialidade, como se ela fosse a ideia de outra pessoa. Enquanto os sentimentos pessoais permanecerem, deixe que a ação seja adiada. E isso aí é um conselho de grande sabedoria prática que muitas vezes a gente não leva em consideração. A autopurificação inclui a completa eliminação de todo ressentimento. Vocês vão dizer, nossa, isso aí é missão impossível, mas não é não. A completa eliminação de todo ressentimento. O coração deve ser puro desse ponto de vista. Caso contrário, o mestre não pode morar ali. Não deve haver nada entre a personalidade e a alma. Nada entre a alma e o mestre. O ideal é um coração puro e um canal sempre aberto. Por que o nosso instrutor chama a atenção que a autopurificação inclui a completa eliminação de todo o ressentimento? O ressentimento é uma negatividade muito pesada, que a gente precisa aprender a se livrar disso. Como? Tendo sempre a intenção de viver no presente. O ressentimento, as mágoas estão todas no passado. O passado já passou. A menos que a gente aprenda de coração, como uma campanha, estar sempre perdoando a nós e aos outros, porque todos nós estamos no caminho do aprendizado, no caminho evolutivo. E todos nós temos, como é dito no vocabulário popular, temos calcanhares de barro. E não vamos sacudir muito o andor, porque pode quebrar. Não ter ressentimento e, para isso, aprender a perdoar. O perdão é a fórmula para nos abrirmos para o amor, porque a gente não pode ter um amor completo, sem limites, sem condições, enquanto nós não tivermos perdoado inteiramente a todos aqueles com quem nós temos alguma pendência, com quem temos algum ressentimento. É preciso uma filosofia mostrando o lugar dos erros. Para a pessoa espiritualmente sensível, os erros
quando lembrados, são constantes tormentos. A memória deles e de seus efeitos é humilhante, nos enche de pesar, produz agudos ímpetos de vergonha. Sem dúvida, esses aguilhões servem também como incentivo para nos induzir a maiores esforços. Como o eu superior vê a enorme lista de quedas e erros, má conduta que deve ter ocorrido durante centenas de vidas, eles poderão ser desfeitos algum dia? São eles realmente erros ou simplesmente manifestações naturais de imperfeições e, portanto, inevitável? Em que estágio o indivíduo cessa de cometê-los? E aí ele dá a resposta: quando alcança o adeptado. Significa que a gente não precisa perder o sono por causa das nossas imperfeições, mas dormirmos bem para amanhã começarmos a trabalhar naquilo que estava nos tirando o sono. Porque vamos ter muito tempo pela frente, porque só mesmo no adeptado o adepto tem vida perfeita e motivação perfeita. Mate o eu. A tarefa que demanda a mais íntima atenção, o maior e o mais continuado esforço é a da destruição de ahamkara, o sentido de ser um eu. Hora após hora, dia a dia, o futuro adepto deve matar o eu, destruir a ilusão, ignorar e recusar as satisfações e renunciar aos prêmios da natureza do eu separado. Por quê? Porque nós só vamos poder entrar no reino dos céus, alcançarmos algum grau de iluminação que é quase que sinônimo da vivência da unidade. Se nós não estivermos, se nós tivermos a meta de alcançar essa unidade, a gente tem que renunciar os prêmios da natureza do eu separado. Comparada com esta constante autoimolação, todas as outras disciplinas da vida oculta são fáceis e diretas. Até mesmo cada realização, cada pensamento, motivo e ação impessoal e sem egoísmo pode aumentar a personalidade separativa devido ao senso de satisfação e sucesso que produz. O verme do eu se renova e reconstrói continuamente, apesar de ter sua cauda cortada. A cabeça deve ser cortada. Muito enfático, muito insistente na necessidade da impessoalidade, de conseguirmos separar, tirar da nossa vida esse senso de sermos alguém separado, que tem méritos próprios. A personalidade é somente a expressão do divino em nós. É o divino em nós que vai acumulando, vai expandindo a consciência, e a personalidade é o instrumento que o divino em nós utiliza para o seu progresso em consciência no mundo. A lei do karma. Motivos nobres e altamente beneficentes, palavras e ações faladas e realizadas com total sinceridade, continuadas por muito tempo e repetidas com frequência, podem aliviar ou contrabalançar os efeitos de ações indesejáveis na vida atual ou anteriores, de forma que seus resultados sobre o progresso evolutivo
e suas condições são consideravelmente e até mesmo inteiramente compensados. Orgulho. Ih, meu Deus do céu, aí tem muita gente que pode escorregar. Orgulho pessoal entranhado é um dos maiores testes e dificuldades para aqueles que devem passar por ele na vida oculta dedicada. Para alguns temperamentos, dentre os quais o primeiro raio é forte, isso pode tornar-se a causa do fracasso numa vida particular. Eu estou tomando respiração para saber se eu devo dar algum exemplo ou não, mas dar exemplo de primeiro raio é preferível não, para não gerar aqueles ânimos bélicos de parte do primeiro raio, que tem muitos na senda espiritual, porque são os líderes, são aqueles absolutamente necessários para que progresso seja feito nas coisas do mundo. Os dois mestres fundadores da Sociedade Teosófica foi um Chohan, um iniciado de 6º grau do primeiro raio e outro do 2º raio. E o primeiro raio é o guerreiro, é o líder, é aquele que passa por cima dos obstáculos. É absolutamente necessário, mas é extremamente perigoso, não só para os outros, os seus adversários, mas principalmente para ele próprio, em virtude do orgulho. E vai dizer por quê. Dentre os quais o primeiro raio é forte, isso pode tornar-se a causa do fracasso numa vida particular. Aí, continuando. Aqueles que não estão atormentados ou que conseguiram superar o sentido interior entranhado de sua importância especial, naturalmente conseguem transcendê-lo. Eles não podem conhecer adequadamente ou compreender facilmente o conflito extraordinário que a existência do orgulho pode causar. Ninguém ou coloquem a situação numa posição indicando que o orgulho foi, obviamente, a causa de um erro profundo, de uma queda, na verdade, e vai aparecer das profundezas recônditas da natureza pessoal um antagonismo que corresponde ao ódio ou, pelo menos, a um profundo ressentimento. E aí ele continua, é bem verdade que isso não é realmente dirigido contra as pessoas para as quais a queda tornou-se aparente por sua causa ter sido revelada, mas equivale a um ressentimento furibundo. Os mestres não costumam usar esses adjetivos. Ressentimento furibundo. Isso não ocorre só por causa da queda, mas também porque a qualidade e o erro que ela produziu tornaram-se evidentes. E aqui está citando uma pessoa em particular. Esse é o problema e a posição de fulano de tal, que ele não dá o nome, e diante dele, nosso amigo está perdido, sentindo-se mesmo forçado erroneamente a concordar e apoiar o erro. Devemos aguardar, portanto, que o tempo, o eu superior e a natureza humana permitam o retorno da intimidade anterior, caso ela venha a ser possível outra vez. A expressão outra vez está sendo usada deliberadamente porque o orgulho é um obstáculo monumental. E como se o orgulho não fosse um obstáculo monumental, ele é a causa de um grande
obstáculo para aqueles que estão trilhando o caminho acelerado. Vocês, imagino que todos já leram várias vezes o livro, para mim, um dos mais importantes da literatura espiritual, Luz no Caminho. E em Luz no Caminho, uma das primeiras, na verdade, a primeira recomendação do mestre é: mate a ambição. A ambição tende a aparecer nas pessoas orgulhosas, naquelas que têm aquele sentimento que ela sabe o que deve ser feito, que ela é a pessoa para seguir adiante e tomar a liderança dessa causa. Essas pessoas são facilmente levadas para a ambição. O orgulho, a capacitação levam à ambição. E a ambição, o mestre, a tradição de ensinamento de discípulos ensina: mate a ambição. Ensinamentos sobre o ser humano. O homem é aquele ser em quem o espírito mais elevado, mônada, e a matéria mais densa, o corpo, estão unidos pelo intelecto. O duplo etérico é o elo de conexão ou ponte entre a pessoa suprafísica e a física. Então, eu achei por bem acrescentar aqui o termo, e o Antakarana. Eu não consigo botar o termo de interrogação diretamente no PowerPoint. Então, não perdi tempo e deixei assim, sem ponto de interrogação. Qual é a diferença entre duplo etérico, essa ponte entre a pessoa suprafísica e a física, e o Antakarana? Aqui, o duplo etérico é o elo de conexão do corpo da pessoa física com todos os outros envoltórios e constituintes do ser humano. Ou seja, o elo entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo mental, o corpo búdico, Atma. Esse é o duplo etérico, o nosso corpo energético. E o Antakarana é a ponte entre a mente concreta e a mente abstrata. É a grande ponte que nós vamos ter que atravessar para que a gente possa realmente começar a fazer progresso rápido na senda espiritual. O eu espiritual do homem desenvolve perpetuamente capacidades potenciais, sendo isso o resultado de sua existência. Esse processo culmina na realização da natureza humana aperfeiçoada, o adepto. O método da evolução humana é por meio de sucessivas e progressivas vidas físicas ou renascimento. As condições e experiências humanas são resultado da conduta humana sob a lei de causa e efeito, ou karma. Bondade traz saúde e felicidade, crueldade traz doença e miséria. Os processos da evolução podem ser atrasados pela autocomplacência e pela crueldade, ou podem prosseguir de forma normal, ou mesmo serem acelerados quando se segue um modo de vida amável, prestativo e com autocontrole. O reino dos céus pode ser tomado pela força, como está escrito na Bíblia. Isso demanda, em particular, autotreinamento, meditação regular e serviço altruísta.
o que o mestre está querendo dizer ser tomado pela força, pela determinação, pelo uso de Atma em nós, o querer, eu vou, eu posso, eu faço. Então, aquela determinação que todos nós precisamos ter na senda do discipulado, porque se nós não tivermos confiança que vamos conseguir superar todos, eu enfatizo, todos os obstáculos que vão aparecer no caminho, nós não vamos fazer progresso. Então, nós temos que ter essa força, essa determinação, essa vontade de Atma atuando em nós. Século após século, surge um homem ou mulher perfeito, o raro florescimento da raça humana. Seres perfeitos, adeptos, existem na Terra. O passado não importa em absoluto, isso é uma coisa muito importante. O passado deve ser esquecido. Todos nós tivemos vidas anteriores como seres humanos quando agimos em conformidade, ou seja, como homens e mulheres. Somente o adepto, quando seu grau tiver sido plenamente alcançado, é perfeito na conduta e sem mácula na motivação. O passado não importa, o passado deve ser esquecido. Vocês podem pensar um par, pelo menos, de instrutores que falam sobre esquecer do passado? Eu levanto a questão e eu vou responder. Eu me lembro imediatamente de um curso em milagres e também de Eckhart Tolle, que vive falando sobre o poder do agora. Deixe de... pare da sua mente ficar tagarelarando e pensar nas coisas que ocorreram hoje de manhã, ontem, o mês passado, o ano passado. O passado já passou. Ele só lhe segura no seu progresso. Você só vai conseguir progredir se você deixar de lado o passado, que já passou, e deixar de lado o futuro, que ainda não chegou, e se concentrar aonde você pode alcançar a iluminação. Será que isso não lembra um pouquinho das palavras, das palestras de Krishnamurti? Liberte-se do passado, um livrinho dele. É muito importante nós estarmos conscientes disso. Todos nós tivemos vidas anteriores, e ele está dizendo todos nós, todos os mestres de sabedoria tiveram vidas anteriores como seres humanos, quando agimos em conformidade, ou seja, como homens e mulheres, consequentemente, ainda não tendo alcançado a perfeição. Então, reiterando, somente o adepto, quando seu grau tiver sido plenamente alcançado, é perfeito na conduta e sem mácula na motivação. Supere os erros, mas não fique remoendo. Isso é importantíssimo. Aquilo que o homem pensa, ele se torna. Uma passagem do Antigo Testamento. Então, a mente, os pensamentos são extremamente criadores. Aquilo que a gente pensa vai acontecer. Então, se a gente fica remoendo os nossos erros, meu Deus do céu, por que eu fui dizer aquela mentira? Por que eu fui grosso com aquela pessoa? Não, mas puxa, eu não posso ser grosso. Aí você está reforçando ser mal educado com as pessoas. Então,
aquilo que o homem pensa, ele se torna. Não há nenhum benefício em ficar revivendo em pensamentos sobre o passado. O momento em que a memória retornar, volte-se imediatamente para a realização do voto, tornar-me um Buda o mais rapidamente possível para o benefício de todos os seres. Esse é o voto de Bodhicitta que a maior parte dos budistas avançados fazem. Tornar-me um Buda o mais rapidamente possível. Para quê? Para me libertar da roda do samsara? Não. Para me capacitar a ser de benefício a todos os seres. Uma motivação altamente altruísta. A vontade para alcançar o adeptado o mais rapidamente possível para o bem dos outros é o ideal mais elevado e o pensamento mais nobre. Ainda que ele pareça referir-se à própria pessoa, na verdade, como o termo demonstra, ele é inteiramente dedicado ao bem dos outros, no sentido espiritual, intelectual e físico. Esse voto, no entanto, não é algo que pode ser ensinado e sinceramente aceito por outros como se viesse do exterior. Somente quando ele é gerado e nascido dentro do útero do coração, ele torna-se realizado em toda a sua glória. O que significa ser gerado e nascido dentro do útero do coração? Aqui, o coração é apresentado como o centro da nossa compaixão pelo resto da humanidade. Então, quando o nosso coração se compadece do sofrimento dos outros, porque tornou-se consciente do seu próprio sofrimento, porque aprendeu as 4 nobres verdades, sendo a primeira dukkha, que a vida é sofrimento. Então, o próprio Buda começou seus ensinamentos para as pessoas no mundo, chamando atenção para o sofrimento como a sua primeira nobre verdade. E é isso que nós temos que nos capacitar para nos tornarmos instrumentalizados com tudo aquilo que precisamos saber e fazer para ajudar os outros. Coração e mente sempre abertos do aspirante. Entre as muitas qualidades importantes a serem desenvolvidas pelo aspirante ao discipulado, como um colaborador humano para o trabalho do mestre, está a abertura. Isso implica que o coração, a mente e a vida diária permanecem abertos, sem interrupção, para o pensamento do mestre. Realmente, a vida e o trabalho do próprio aspirante, idealmente, deveriam ser sempre identificados com os do mestre, em completa abertura. Eu aproveito o ensejo para chamar a atenção para uma orientação que alguns instrutores costumam dar. Se nós queremos entrar no caminho acelerado, no caminho esotérico, em que vamos ser como que adotados por um mestre de sabedoria, que vai nos preparar ao longo do caminho das iniciações. Então, isso significa que nós devemos procurar nos identificar com um mestre cuja história e cujo trabalho você conheça algo, para se dedicar inteiramente a ele. Aí você está criando um elo com
um mestre de sabedoria que vai saber que você está pensando isso e está se dedicando a ele. E, consequentemente, ele sentirá-se movido para lhe ajudar. Então, identificar com o mestre em completa abertura para o trabalho do mestre é uma orientação muito forte para entrarmos no caminho acelerado. Para iniciados, a ajuda invisível consiste principalmente de inundar os mundos astral e mental com bênçãos, luz espiritual e, especialmente, com conhecimento. B. Instruir e treinar neófitos responsivos e discípulos em preparação. Uma parte bem extensa da vida fora do corpo consiste de estudos baseados na observação de processos criativos e seus princípios operativos, com base nos quais a vontade e pensamento divina torna-se manifesta nos mundos da forma. De uma forma assim bem simples, aqueles que pedem ajuda antes de dormir, e antes de dormir é bom a gente definir com antes de botar a cabeça no travesseiro, porque tem alguns que são Speedy Gonzales, botou a cabeça no travesseiro, já começa a fazer... Então, antes de dormir, agradecer pelas inúmeras graças que recebemos, todos nós recebemos inúmeras graças todos os dias, e nos lembrarmos aquilo que nós precisamos prestar mais atenção na nossa vida diária, e depois solicitar a graça especial quando começarmos a dormir e sairmos do corpo, podermos nos tornar auxiliares invisíveis que vão ajudar as pessoas que estão necessitando de alguma ajuda que pode ser dada pelo corpo astral de uma pessoa. E ser, então, um auxiliar invisível para os outros e também de receber os ensinamentos especificamente necessários para o meu atual estágio evolutivo, para os problemas que eu estou enfrentando. Então, antes de dormir, a gente deve se preparar para continuar estudando e trabalhando em prol da humanidade. E isso pode ser feito e deve ser feito. É de grande ajuda na vida espiritual daqueles que querem acelerar a sua jornada. Bom, então, nós terminamos a matéria que eu julguei que seria apropriado apresentarmos hoje, e eu coloco à disposição daqueles que queiram trazer algumas ideias adicionais, acrescentar mais algum ponto ou fazer alguma pergunta.